vocês a oração do Pai Nosso, né? Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a nossa oração do Pai Nosso. Estamos felizes, né, de ter aqui todo mundo, né? Tem o Guga, Deise, Iracema, Lúcia, Rodolfo, Thelma, Hudson, Marciano, Éder e Jaqueline, Cristina, Dulcineia, Marcelo e Sandra. Então a gente fica feliz. Elisângela também. Eu falei, acho que Elisângela já, né? Se não, eu falo de novo. Elisângela eu gosto de falar um monte de vezes. Elisângela. Então, sejam bem-vindos todos. E hoje nós vamos falar sobre a questão do Pai Nosso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as interpretações que a gente busca na oração do Pai Nosso, todas as vezes que a gente ouve falar sobre esse termo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu quero ser muito verdadeiro com vocês. Eu não achei ninguém ainda que falasse assim. Todo mundo que eu ouço fala sobre a questão do material. Todo mundo. As pessoas, quando pensam nessa parte, o pão nosso de cada dia, as pessoas veem como sendo um pedido pelas nossas necessidades físicas e materiais. As pessoas sempre pensam nas necessidades da alma e do corpo, né? Aquelas necessidades físicas e materiais que a gente tem. E as pessoas falam porque Jesus mesmo, como homem, experimentou essa necessidade. Ele teve essa necessidade do material, do físico e tudo. Só que eu não consigo interpretar essa passagem dessa forma. E é por isso que eu me detive um pouco nesse texto, porque eu quero provar os meus argumentos, né, aquilo que eu tenho para dizer, com passagens bíblicas. Porque é muito fácil a gente dar uma interpretação baseada num achismo, né? Eu acho isso, eu penso isso, e eu deduzo isso. Então, eu não gosto muito dessa prática. Eu gosto de, se eu afirmo uma coisa, eu gosto de trazer alguma base bíblica para provar aquilo que eu estou falando. Porque senão fica na base do eu penso. E eu penso, todo mundo pode pensar um monte de coisa, né? Em nosso meio, há até quem torça para o Flamengo ou para o Corinthians. Eu tenho certeza disso. Há em nosso meio pessoas que conseguem até torcer para o Flamengo ou para o Corinthians. Você vê que sabedoria não é uma questão que está presente na vida de todo mundo o tempo inteiro, né? Há esses acessos. Já tem gente querendo escrever. Eu estou vendo que a Jaqueline aí já está querendo escrever lá no chat para falar alguma coisa. No mínimo, deve ser uma corintiana ou flamenguista, no mínimo. Mas olha lá, a gente vê o pecado logo na cara da pessoa. É triste isso, mas é a realidade. Mas muito bem. Gente, o que eu quero dizer exatamente, eu estou brincando com tudo isso para falar o seguinte: cada um de nós temos as nossas opiniões, cada um de nós temos os nossos gostos. Então, quando nós tratamos da Bíblia, quando eu não tenho uma base, eu falo, isso é o meu pensamento, né? É o que eu penso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o que eu quero dizer sobre o Pai Nosso, sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu quero mostrar que, biblicamente falando, para mim, não tem nenhuma base de pensarmos em coisas materiais. Primeiro raciocínio que a gente tem que fazer é o seguinte: em toda a oração do Pai Nosso, em toda ela, você não vê em nenhum momento sendo falado ou sendo colocado alguma coisa física ou material. Toda ela tem um roteiro espiritual. Toda ela está sempre ligada e sempre falando de alguma coisa que está envolvida com a espiritualidade, com o meu relacionamento espiritual com Deus. Como a gente veio detalhando essa oração desde o começo, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente veio tratando de cada ponto desse. Nós podemos ver que todas essas palavras, todas essas ênfases dadas na oração do Pai Nosso, e a gente fala que é um roteiro daquilo que
que eu tenho que fazer do meu coração, do meu posicionamento diante de Deus. Então, quando chega nessa parte do Pai Nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu não consigo entender que, de repente, Jesus se preocupe em dizer para nós o seguinte, que a gente tem que pedir a Deus a comida. Veja bem, aqui não está falando de agradecer a Deus a comida. Aqui ele está falando de pedir a comida. A gente precisa ter em mente isso. Nós não temos, na oração do Pai Nosso, um agradecimento pelo alimento que Deus dá. Nós temos um pedido pelo alimento que Deus nos dá. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, não consigo entender, imaginar que, no meio de uma oração toda espiritual, de repente Deus fala assim, olha, nós temos que pedir pela comida. Nós temos que pedir a Deus pela comida. Nós temos que pedir por alguma coisa material. Se nós formos ver o que Jesus ensina sobre isso, lá em Mateus, capítulo 7, ele fala que nós não deveríamos nos preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir, não é? Se Deus cuida dos passarinhos, ele também não vai cuidar da gente? Olha só, é no contexto ali de Mateus 6 que você vai seguindo a ordem da oração do Pai Nosso, aí você vai seguindo adiante, e aí você vai vendo que simplesmente ele começa a falar, olha, vocês não têm que se preocupar quando você olha ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas, todas essas coisas que ele fala, quais são essas coisas? Ele fala sobre a comida, a bebida e a moradia. Essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala todas as coisas. Vejam bem, todas essas coisas. Quais são essas coisas? Aquelas que ele acabou de falar no texto. Que nós não deveríamos nos preocupar nem com a comida, nem com a bebida, nem com onde moraríamos. Ele cuida. E ele fala, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida do lírio do campo, ele também não vai cuidar de vocês? Aí ele fala, são gentios que se preocupam com essas coisas. Se nos ensinamentos de Jesus nós vemos essa ênfase, de repente, na oração do Pai Nosso, ele fala, não, você tem que pedir ao Pai para mandar a comida. Me soa meio contraditório, mas mais do que isso, nós vamos ver biblicamente o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, Gênesis, capítulo 3, 17 a 19. Diz assim, olha só, e ao homem declarou a sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aqui é uma maldição que foi dada à humanidade. Diz que o homem com sofrimento se alimentará do quê? Dela todos os dias da sua vida. Então, nós vamos nos alimentar daquilo que a terra produz, ou seja, resultado do trabalho. A comida vem da terra, né? Ninguém come... até os alimentos manufaturados, industrializados, eles têm que ter um princípio, a matéria-prima tem que ser da terra, tem que ser de lá para preparar. Então, aí ele continua. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, aqui fica claro o seguinte, que a alimentação física é resultado do nosso trabalho, gente. Comer não está nas mãos de Deus de dar. Paulo até fala, aquele que não trabalhe, que não coma. Não adianta você pedir comida a Deus se você não trabalha, querido. Trabalho, a comida é resultado do nosso trabalho. Do suor do teu rosto comerás. É por isso que, por exemplo, nós temos ímpios que comem melhor do que a gente, não é? Nós temos. Eles não lembram nem de pedir a Deus o pão nosso de cada dia, nem de agradecer, nem de fazer nada. Eles nem gostam de Deus. Mas eles trabalham para o quê? Para comer. É do suor do rosto.
Então, irmãos, fica claro aqui que é o seguinte, que a questão da alimentação física, do sustento físico, não é algo que Deus vai nos dar. Não é Deus quem tem que me dar a comida de cada dia. Porque fica muito nessa, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que a gente não deve agradecer? Eu não estou falando de agradecer, e a oração do Pai Nosso não fala de agradecer a Deus pelas coisas. Aqui não está falando de, agradece a Deus pelo pão que Ele te dá. Não, pede o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, essa ênfase, amados, é muito importante aqui. Jesus aqui, amados, não está falando sobre sermos gratos pelo sustento que Deus nos dá, porque tem muita gente que interpreta errado. Por exemplo, quando a gente ora na mesa, já viram alguém orando na mesa? Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor nos dá a cada dia. Não é assim que a gente fala? Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá a cada dia. E as pessoas falam isso achando que estão fazendo a oração do Pai Nosso. Está errado. Está errado. Porque a gente devia sentar na mesa e falar assim, Senhor, nos dá o pão todo dia, tá? Nos dá o pão todo dia. E não agradecer, porque a oração fala é para pedir. A oração fala é para pedir. Então, amados, nós temos que entender que essa menção que Jesus faz aqui sobre o pão nosso de cada dia era algo muito claro na realidade e na vida dos judeus. Ele, quando ele fala sobre esse assunto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está tocando em um assunto que era muito claro para os judeus, para os seus contemporâneos, para aqueles que o estavam ouvindo. Porque, olha só, lá em Êxodo 16, 14 a 21, nós vamos ler esses textos, e depois 31 a 35, nós vemos falando sobre essa questão. Por quê? Porque o que nós temos aqui é uma menção clara ao tempo que Israel era sustentado diariamente pelo pão que vinha do céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em que momento Israel recebia o pão todos os dias, vindo de Deus? Durante o tempo da peregrinação no deserto. Então, quando Jesus faz essa menção, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, automaticamente leva aqueles homens o quê? A lembrarem de uma coisa. Em que momento nós éramos sustentados por Deus diariamente? Diariamente. No deserto, Deus mandava o pão todos os dias. E o interessante é que quando nós lemos a história de Israel, a partir do momento em que eles entram na terra prometida e eles começam a colher o fruto da terra, o maná para de cair. Por quê? Porque agora não era mais Deus quem tinha que mandar o pão físico. O pão físico. Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que trabalhar, cultivar para ter. Deus não continuou mandando o maná para eles em todo o tempo. A partir do momento que eles entraram na terra prometida e tomaram posse do que era seu, eles tiveram que trabalhar para comer. E há promessas na Bíblia, em Deuteronômio, falando, olha, vocês vão plantar e vão colher, se der praga eu vou cessar. Não tem disso? Aí ele vem falando sobre tudo isso. Por quê? É responsabilidade de trabalho. Sabe, irmãos? Esse negócio de ficar orando por comida não é nosso, não. Aí, então, o que Deus está falando aqui? Por quê? Ele está falando do maná. Olha o que diz o texto de Êxodo 16, 14 a 21, depois 31 a 35. Diz assim, depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. E aí continua. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinham recolhido, muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava.
Aí ele fala: ninguém deve guardar nada para amanhã, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Aí ele fala: cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Versículos 31 a 35. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-nos para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: põe uma vasilha à medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram do maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Então, olha só, nós vemos aqui que o maná era como uma semente de coentro. Uma semente de coentro. A gente pensa, quando fala o pão, a gente pensa que já caiu o pão pronto, né? Os pãezinhos, assim, que você pega e já pega o pãozinho. Não, irmãos. Aquilo era como semente de coentro. Tinha o sabor como bolos de mel, né? Pão de mel. O que as pessoas tinham que fazer? As pessoas tinham que fazer aquilo e trabalhar naquilo. Você recolhia e preparava alguma coisa com aquilo. Você entendeu? Não caía aquele negócio assim, você recolhe e, como semente de coentro, você trabalhava, você podia fazer alguma coisa, você levava para casa o jarro e ninguém ficava comendo aqueles negócios tipo, né? Não era assim, gente. Vamos ter, né? Aquilo caía, eles recolhiam aquilo e poderiam fazer pão, bolos, fazer, né? Panquecas, poderiam fazer inúmeras receitas com aquilo. É simples assim, irmãos. É simples assim. Uns assados, outros fritos, outros cozidos. Né? Igual a acarajé. A acarajé você frita no dendê. O mesmo acarajé que você frita no dendê, você põe em volta da folha de banana, cozinha, faz o abará. Abará e acarajé é o mesmo bolinho. Só que um é cozido e o outro é frito. Olha só como é que é lindo esse negócio. Aí você tem isso aí. Mas o pão que caía do céu, o pão que vinha do céu, era sustento de Deus para as pessoas. E aí nós continuamos vendo o ensino de Jesus sobre isso. Jesus, ele ensina, e o interessante é que ele se autoproclama como o pão que desceu do céu. Quando ele fala em João capítulo 6, versículos 48 a 58, eu sou o pão que desceu do céu, nós vamos ler esse texto, ele estava falando o quê? Isso também para o judeu era uma mensagem muito clara. Quando Jesus ele fala assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Ele estava dizendo, eu sou o maná. Eu sou o maná. Eu sou o alimento que Deus dá. Eu sou aquele pão que sou dado. Aí você vai lembrar, o pão, o maná, ele era dado como? Todos os dias. Todos os dias. A cada dia era dado o maná. Quando você pegava maná demais e guardava para o outro dia, para você não ter que buscar mais, o que acontecia? A Bíblia fala ali, dava bicho e mau cheiro. Aí nós vamos ver como que o simbolismo disso espiritual é muito forte, é muito simbólico para a gente. Aí Jesus ele fala, olha, vamos ler lá então, João 6, 48 a 58, onde ele se autoproclama o maná. E ele diz o seguinte, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Que desce do céu. Ele não fala o pão que desceu. Ele fala o pão que desce. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que desce. Continuamos. Para que não morra quem dele comer.
eu sou o pão vivo, aí ele fala, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amados, aí fica claro uma coisa. É este o pão que nós temos que pedir do céu todo dia. É este o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que pão é esse? É a vida de Jesus. Eu tenho que pedir Jesus em mim todos os dias. Eu tenho que me alimentar de Jesus todos os dias. E aí entra o simbolismo. Existe, não sei se vocês repararam, tem muito crente que vive só de coisa do passado. Já reparou como tem gente que vive só das lembranças daquilo que fizeram, das lembranças daquilo que já foram? Este é o problema. Este é o problema. Por quê? Porque a gente come, pega, junta o maná e guarda, e guarda. Só que aquilo apodrece, produz mau cheiro. Sabe, irmãos, nós não podemos viver daquilo que já passou. Nós não podemos viver daquilo que foi alimento ontem. O nosso Deus, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós temos que nos alimentar de Deus todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso ser fortalecido no Senhor hoje. O que eu comi ontem não me sustenta hoje. O que eu experimentei de Deus ontem não é o suficiente para mim hoje. Eu preciso disso. É muito importante, é muito gostoso quando a gente entende esse simbolismo todo na Bíblia. Por exemplo, Belém. Vocês sabem o que significa a palavra Belém? A palavra Belém significa casa de pão. Casa de pão. Da onde que Jesus é? Jesus é de Belém, casa de pão. Mas tem um simbolismo muito mais interessante quando a gente olha a história bíblica, a história de Israel. Noemi, vocês lembram de Noemi? Noemi, sogra de Ruth. Eles eram da onde? Eles eram de Belém. Aí a Bíblia conta que houve escassez de comida. Olha, na casa de pão, que é Belém, não teve comida. Olha como é que o simbolismo bíblico é forte. O lugar onde era a casa de pão teve escassez de comida. O que as pessoas fizeram? Foram embora. Noemi foi embora. Foram para onde? Irmãos, foram para os medianitas, foram para os ímpios, foram para os gentios. Eles foram morar no meio dos gentios. Quando chegaram lá no meio dos gentios, o que aconteceu? Morreram. Morreu o marido de Noemi, morreu os filhos de Noemi. Irmãos, a Bíblia, eu gosto muito desses detalhes bíblicos que a gente pode fazer esse link, né, esse paralelismo bíblico. Quando a falta de pão no lugar onde deve ter pão, as pessoas daquele lugar, sentindo fome, elas vão buscar alimento em outros lugares. E muitas vezes vão buscar alimento onde não tem. Quando na igreja não há Jesus Cristo, o pão que sacia, as pessoas vão para o mundo matar a sua fome. Elas vão buscar buscar alimento aonde não é bom o alimento. Chega lá fora, nós vemos o quê? A morte. A morte. Agora, o interessante da história de Ruth e Noemi é que quando volta a ter comida,
quando volta a ter alimento em Belém, o que Noemi faz? Noemi volta. Agora, o interessante é que Noemi já não volta mais sozinha, ela volta trazendo gente com ela. Ela traz Ruth. Ela traz Ruth. Ruth não era da casa de Belém. Ela foi inserida em Belém. Estão pegando a ideia do que eu quero dizer? Olha como é que é bonito isso. Quando volta a ter alimento, as pessoas retornam. O grande problema hoje, amados, está exatamente nós não termos o pão que sacia a fome, o alimento para dar às pessoas a ponto de matar a fome dessas pessoas para que elas permaneçam. E é isso que Jesus está falando aqui. É nesse contexto que Jesus está tratando aqui. Ele está dizendo assim, Senhor, você tem que pedir a Deus o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque este pão espiritual, irmãos, não é produzido pelo meu suor. Ele não é resultado do meu esforço. Ele não é resultado do meu trabalho. Ele não é resultado daquilo que eu faço. Experimentar dessa vida, experimentar deste alimento espiritual, isso é algo que somente Deus pode nos dar. E é por isso que Jesus nos ensina aqui a pedirmos a Ele, Senhor, me alimente. Senhor, me alimente. Me dê o alimento que vai me trazer força. Me dê o alimento que vai me fortalecer. Me dê o alimento que vai me renovar. Me dê o alimento que vai me revigorar. Me dê o alimento que vai me trazer vida. É isso, irmãos. É isso. Eu não consigo, sabe, queridos, entender essa oração e esse pedido pelo pão de outra maneira, senão pelo clamor pela vida de Jesus em nós. E quando nós lemos o texto de João 6, 48 a 58, esse foi o discurso que fez com que os discípulos abandonassem a Jesus. Foi um discurso muito duro, porque os judeus estavam entendendo, eles entenderam o que isso quer dizer. O que Jesus falou é o seguinte, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Lá o maná, vocês comeram, os seus pais comeram e sentiam fome outra vez. Eu não, eu sou o verdadeiro maná que veio do céu. Eu sou aquele que você vai comer e vai matar a sua fome. Então você precisa comer de mim. Agora, você não pode comer de mim apenas uma vez. Você tem que comer de mim toda vez. Por isso que ele fala, aquele que come da minha carne, esse tem parte em mim. E eu tenho parte nele. Os judeus estavam entendendo que o que Jesus estava dizendo é o seguinte, você me ter na sua vida, isso envolve compromisso. Compromisso. E o compromisso, amados, não pode ser feito apenas lá, uma vez no passado. O compromisso tem que ser renovado todos os dias. Irmãos, há 29 anos atrás, eu cheguei diante do altar e prometi amar Elisângela, respeitar, ficar do lado dela. E eu usei, né? Nós cantamos no nosso casamento, teve o juramento de Ruth. Eu sei que ele foi feito de uma nora para uma sogra, mas a gente pode usá-lo, né? Usando de uma liberdade hermenêutica, a gente usa ele para um casal, onde ela fala: faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, que se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. É lindo esse juramento, né? O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você cair, eu caio. Onde você morrer, eu morro. E ele fala, e aí ela faz essa promessa, ela fala assim, olha, faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, que se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela faz esse juramento. Maravilha! Aí eu fiz esse juramento para Elisângela. Agora, irmãos, esse juramento ele tem que ser renovado todos os dias. Não só por mim, mas por ela. Porque a aliança é entre dois. Se um deixa de fazer, acabou. Não é verdade? É por isso que nós temos relacionamentos que acabam. Por quê? Porque alguém deixou de cumprir essa parte. Alguém deixou de cumprir esse juramento. Então, aí as coisas acontecem. Agora, eu também não posso ter feito esse juramento há 29 anos atrás e pronto, eu já fiz, acabou, agora eu levo a banho. Não, irmãos. Ele tem que estar vivo na minha mente, no meu coração, sempre. Por que a gente usa isso aqui, ó? A aliança. A gente não usa uma aliança como uma representação física da aliança que a gente fez no coração?
Toda vez que a gente olha para uma aliança, a gente deve lembrar o quê? Eu fiz um pacto com ela. Então, eu renovo essa minha aliança com ela. Então, irmãos, nenhum compromisso que a gente faz, ele pode ser feito somente uma vez e você nunca mais se lembrar dele. No nosso coração, esse compromisso tem que ser renovado. Ele tem que ser renovado, ele tem que ser restabelecido para que ele tenha validade. É por isso que Jesus fala, olha, aquele que tem parte em mim. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que todos os dias me envolver com ele. Não foi isso que ele falou quando ele diz assim, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz dia a dia. Não é uma vez só. Eu não tenho que tomar minha cruz uma vez só e já peguei minha cruz, já carreguei e deixei. Não. Todos os dias eu nego a mim mesmo. Todos os dias eu tomo a minha cruz e... Não é assim que a Bíblia fala? É um compromisso o quê? Diário. Diário. E é por isso também que Paulo escreve aos Filipenses dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu caminho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por que eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam? Porque se eu fico lembrando tanto do que eu fiz positivo, eu acho que eu não preciso ser bom hoje. Já fui bom ontem. Eu já fiz tanto, já preguei tanto, já evangelizei tanto, já cantei tanto, já ajudei na igreja tanto, já dei dízimo tanto, já ajudei a construir igreja. Não é assim que as pessoas ficam? Aí eu pergunto, tá, e o que você está fazendo hoje? Ué, cristianismo não é o que eu fiz ontem, cristianismo é o que eu vivo hoje. E o gostoso dessa passagem de Paulo é que eu também, como eu não devo ficar lembrando das coisas boas, eu posso também me esquecer das coisas ruins, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ainda bem que eu não preciso carregar o peso, a culpa, os erros, eu não preciso carregar a mancha, a mácula do que eu fiz. Eu posso me esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu não posso carregar a síndrome do meu passado, eu não posso carregar o peso do meu passado. Eu posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, amados, é isso que eu entendo dentro desse texto, dentro dessa passagem. Aí ele fala, o pão nosso de cada dia. E aí ele fala o quê? Nos dá hoje. Nos dá hoje. Não é ontem, nem amanhã, nem uma vez por mês. É nos dá hoje. É um relacionamento diário. É um maná que tem que cair todos os dias. Assim como ele caía todos os dias no deserto para sustentar aquelas pessoas. E se você pega demais, que bom que você pegou demais. Mas você pode saber que aquilo que você pegou demais é suficiente apenas para aquele dia. Não adianta você guardar para amanhã. Porque se você guarda para amanhã e não come e não pega de novo, daqui a pouco você vai ver que tem cheiro ruim e tem bicho. Tem cheiro ruim e tem bicho. Por quê? Porque eu tenho que me renovar no Senhor, eu tenho que me experimentar do Senhor, eu tenho que me alimentar dele diariamente. Sabe, amados, nós não podemos viver de pão velho. Não podemos viver de pão velho. É por isso que o alimento tem que ser dado todos os dias. Aí eu pergunto, poxa vida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então eu tenho que orar ao Senhor todo dia para pedir o pão nosso de cada dia. E quando a gente vai na feira e compra a feira de um mês? Aí como é que fica? Né? Mesmo o agricultor no tempo de Jesus, ele recolhia, quando ele colhia e botava nos armazéns e ficava lá. Não foi isso que aconteceu naquela parábola que Jesus falou, que o homem plantou, colheu muito, teve que destruir os armazéns dele e botar mais coisa dentro, depois virou e falou assim, alma, agora senta e regala, aproveita, porque você tem mantimento aí para muitos anos. Ele trabalhou por aquilo. Aí Deus vira, chega à noite para ele e fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Ele tinha comida para muito tempo? Tinha. Ele precisava ficar pedindo para Deus dar alimento para ele todo dia? No sentido físico? Não, ele trabalhou para ter. Agora, o alimento espiritual ele não pediu. Aí Deus chama ele de quê?
louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O alimento espiritual, o pão nosso de cada dia, ele tinha que ter pedido e ele não pediu. Ele foi chamado de quê? De louco. De louco. Então, amados, esse para mim é o contexto do pão nosso. De verdade, eu não consigo imaginar que no meio de uma oração que para mim ela é toda espiritual, e nós vamos falar sobre a última parte dela, né? Na terça-feira, onde ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas. Essa é uma coisa muito forte. Perdoa-nos as nossas dívidas, mas aí essa oração ele fala, assim como que nós também temos perdoado. Olha como é que é pesado isso aí. Perdoa, Senhor. Mas por que o Senhor perdoa? Perdoa porque eu também tenho perdoado. E aqui nesse texto, nessa oração, nesse final de oração e depois da oração do Pai Nosso, nós vemos Jesus tratando de uma coisa muito séria no relacionamento do homem com homem, que é a questão do perdão. E aí, nós vamos ler lá em Pedro. Olha como é que é. Eu gosto muito disso. Aí nós vamos ler lá em Pedro, quando Pedro fala o seguinte, que nós, maridos, não devemos tratar as nossas mulheres com rancor, com amargura, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Porque ele fala que se houver problemas entre homem e mulher, ou seja, se não está tudo harmonioso, as orações são interrompidas. Aí você vai o quê? Por que é interrompida? Porque aqui no Pai Nosso, Jesus ensina que eu preciso ter comunhão com o meu irmão, com as pessoas, para eu orar a Deus e Deus me ouvir. Mas sobre isso nós vamos falar na terça-feira. Tá certo? O que eu queria deixar aqui para vocês é o que eu entendo biblicamente, e é por isso que eu usei todas essas referências, usei todo esse tempo para mostrar para vocês o que eu penso sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu já ouvi muitas pessoas muito mais sábias do que eu, por favor, entendam. Eu os respeito e considero, né? Toda vez, né? Outro dia eu estava ouvindo o Nicodemos falando sobre isso, e ele falou: o pão nosso é a questão material e tudo. E eu já ouvi muita gente, como eu falo, muito melhor do que eu, com muito mais conhecimento e preparo do que eu. Mas eu, pessoalmente falando e biblicamente falando, eu não consigo entender dessa forma, eu não consigo ver dessa forma, e eu faço questão de mostrar biblicamente o que eu penso. Porque não é só falar, é isso. Eu vejo aqui que Jesus, ele é o nosso pão e eu tenho que me alimentar dele todos os dias. Que Deus abençoe você e que, se você concordar com o que eu penso nesse sentido, que você se alimente de Jesus e você peça a Deus todo dia, Senhor, me dá de Jesus Cristo hoje, eu preciso. Senhor, me renova hoje, eu preciso. Senhor, eu preciso da tua força, do teu alimento, o pão que desce do céu, porque é esse que vai me dar vida. É esse que vai me dar vida todos os dias. Todos os dias. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Gente,